país. Eu sei que vivemos tempos muito difíceis. O poder de compra dos trabalhadores tem vindo a diminuir. Há muitos trabalhadores que vão para o seu local de trabalho vivendo a angústia e a incerteza da manutenção desse mesmo posto de trabalho. Eu sei que atualmente em Portugal há cerca de 1.300.000 portugueses que não têm emprego. Muitos deles, milhares e milhares de jovens que não conseguem encontrar em Portugal um emprego, uma oportunidade de trabalho, depois das suas famílias e o Estado português terem feito um esforço enorme para que eles tivessem uma boa qualificação. É preciso mudar esta situação. E desde que eu fui eleito líder do nosso partido, que coloquei como prioridade da nossa ação política o emprego e o crescimento económico. Quando muitos só falavam de austeridade, quando falar de emprego e de crescimento económico parecia uma voz isolada a pregar no deserto. Hoje, como sabem, são cada vez mais as vozes que se juntam e que reclamam não só em Portugal, mas também na Europa, a necessidade de haver um pacto para o crescimento e para o emprego. Todos, menos um. O governo português e o primeiro-ministro, que continuam ainda a usar a austeridade como solução para sairmos desta crise. É uma visão errada. Não é hoje que o digo. Há meses que venho dizendo e apresentando propostas na Assembleia da República, demonstrando que é possível outro caminho e que é necessário consolidar as nossas contas públicas pela via do emprego e do crescimento económico. Ainda no mês passado, apresentámos na Assembleia da República um projeto de resolução para dotar o Tratado Europeu, que visa a disciplina orçamental, dotá-lo de uma dimensão económica e de uma dimensão social. O que é isto de uma dimensão económica e uma dimensão social? São 12 medidas concretas que possibilitam à Europa e aos países que fazem parte da União Europeia, como é o caso de Portugal, dinamizar a nossa economia, apoiar as nossas empresas, para que se crie riqueza e para que se criem oportunidades de emprego para os trabalhadores que estão desempregados. Eu sei que é difícil, mas há um caminho alternativo. E sabem, perante esta proposta com 12 pontos concretos, qual foi a reação dos partidos que apoiam o governo? Qual foi a reação do PSD e do CDS? Foi chumbarem a proposta do Partido Socialista. A responsabilidade que se exige a um partido responsável como é o PS é de que nós estejamos do lado do rigor e da disciplina orçamental. Também é nosso compromisso estarmos à altura daquilo que são os nossos valores e respondermos à angústia que as pessoas sentem, às dificuldades que as pessoas sentem, dando-lhes confiança para acreditarem no futuro e dando-lhes esperança. Os portugueses passam por inúmeros sacrifícios, muitos sacrifícios. Há pessoas que já não têm mais furos no cinto para poderem apertar. Há muita gente que tem dificuldades em chegar ao final do mês. Há exemplos dramáticos de pessoas que me escrevem ou quando me encontram e que me relatam a sua situação. Mas há porventura de todos estes um caso de pessoas que perante os seus médicos dizem: Sr. Doutor, não me marque a consulta para daqui a 15 dias porque eu não tenho dinheiro para pagar a taxa moderadora ou porque eu não tenho dinheiro para pagar o transporte para vir de novo. Marque-me para o mês que vem, porque assim eu posso receber a reforma e dessa forma eu posso pagar quer a taxa moderadora, quer esse transporte. Nós não podemos aceitar no nosso país situações como esta. Não podemos aceitar. Quando nós fazemos sacrifícios, temos que saber que os sacrifícios têm que ser distribuídos de forma igual, de forma equitativa, de forma justa. Mas há uma coisa que também temos a certeza. É que ninguém em Portugal, por maiores que sejam as nossas dificuldades, pode estar impedida ou vedado o seu acesso aos cuidados de saúde, que a saúde dos portugueses não se brinca. Não se pode brincar com a saúde dos portugueses. E também aqui há formas diferentes
de resolver os problemas. Quando o Governo aumentou as taxas moderadoras, nós tivemos a oportunidade de dizer que tinha sido um aumento colossal, um aumento excessivo, um aumento brutal. E o Governo apressou-se a responder dizendo: não, estejam descansados, porque o número de portugueses que vão ficar isentos do pagamento das taxas moderadoras vai ser superior a 7 milhões. Volto a referir. O número de portugueses, segundo o Governo, que iria ficar isento do pagamento das taxas moderadoras era superior a 7 milhões. Pois bem, o Governo já prolongou por 2 vezes o prazo de pedido de isenção. E neste momento, segundo os números do próprio Governo, não passam de 3 milhões e 700 mil os portugueses que estão isentos do pagamento de taxas moderadoras. Muito inferior aos 4 milhões e 400 mil portugueses que estavam isentos do pagamento de taxas moderadoras antes deste Governo ter mudado a legislação. O Governo errou também aqui. E hoje, fruto da opção desse Governo, há menos portugueses que estão isentos do pagamento dessas taxas moderadoras. O que significa que têm mais dificuldades para poderem aceder aos cuidados de saúde. O Partido Socialista já teve a oportunidade de apresentar uma proposta no sentido de que os portugueses que estão desempregados pudessem naturalmente beneficiar, desde que tenham uma condição de recursos para o efeito dessa isenção. Porquê? Porque a lei só tinha em conta os dados relativos e os rendimentos ao ano passado. O que pode ocorrer é que um português possa ter um emprego, ou possa ter tido um emprego no ano passado, mas de um momento para o outro, infelizmente, como acontece todos os dias, ter perdido o seu emprego. O Governo disse que ia resolver essa situação. Mas há uma outra que o Governo tem que resolver. E não é com prolongamento de mais prazos para pedir mais isenção, porque ele não resolve esse problema. O problema de haver portugueses que deviam beneficiar de isenção de taxas moderadoras e neste momento não estão a beneficiar é por uma razão muito simples. É que, para este Governo, a família é constituída apenas pelos elementos da família que ganham. Isto é, se uma família tiver 2 pessoas a ganhar, é-lhes indiferente o agregado familiar. E é por isso que há cada vez menos portugueses a poderem beneficiar, embora mereçam, da isenção das taxas moderadoras. Isto é, para este Governo, é precisamente igual aquilo que é diferente. Este Governo trata da mesma forma uma família que tenha apenas 2 pessoas a ganhar ou uma família que tenha 2 pessoas a ganhar, mas tenha 3 filhos. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é apresentar mais uma vez uma proposta, neste caso, ainda este mês na Assembleia da República, para que seja revisto o conceito de família e para que, de facto, as pessoas possam beneficiar, como têm direito, da isenção de taxas moderadoras e, dessa forma, aqueles que têm menos recursos poderem aceder aos cuidados de saúde e não haver discriminação absolutamente nenhuma em função dos rendimentos. Aqui tem um exemplo concreto que facilita a vida das pessoas numa área tão sensível como a saúde, onde é possível fazer diferente. Mas não é só aqui. Em várias outras áreas da governação. E eu gostava, sobretudo, de me situar na forma como o nosso país deve consolidar as nossas contas públicas. Eu hoje tive a oportunidade de ouvir o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, dirigindo-se a companheiros do seu partido, dizia que, perante a realidade a que o país chegou, não há alternativa àquilo que ele está a fazer em Portugal. Nada de mais errado. Há alternativa àquilo que o Governo tem vindo a fazer. Porque aquilo que o Governo tem vindo a fazer está a sair muito caro e a custar muitos sacrifícios aos portugueses. Está aqui muita gente que com certeza já me ouviu dizer, e eu volto a referir. Se eu hoje fosse Primeiro-Ministro, também tinha que adotar algumas medidas de austeridade. Mas não tinha adotado tantas medidas, nem tão injustas. E enquanto para este Governo, quanto mais austeridade, melhor,
Para nós, Partido Socialista, nós devemos saber conciliar os níveis de austeridade, uma austeridade inteligente, como eu tenho chamado, com uma prioridade ao crescimento e à economia e ao emprego. Isto é, nós precisamos de ter mais tempo para ajustar a nossa economia, para consolidar as nossas contas públicas. E esta necessidade de mais tempo traduz em quê? Em menos sacrifícios para as pessoas, em menos sacrifícios para as famílias e em menos sacrifícios para as empresas. Não está em causa não cumprirmos com os nossos credores. Não está em causa não honrarmos o compromisso com a Troika. Não. Nós queremos honrar o compromisso. Nós queremos honrar o compromisso com a Troika e queremos honrar o compromisso com os nossos credores. O que nós dizemos é que é possível fazê-lo sem destruir a nossa economia e sem destruir o emprego em Portugal. Segundo as estimativas oficiais, este ano, cada dia que passa, há em média 500 portugueses que perdem o seu emprego. 500 portugueses que perdem o seu emprego. Isto é inaceitável. A austeridade, a receita que a senhora Merkel, o senhor Sarkozy e o senhor Pedro Passos Coelho têm vindo a aplicar nos respectivos países, está a dar este resultado, que é o resultado errado. O Governo, quando apresentou o Orçamento de Estado para 2012, previa que o crescimento da nossa economia, negativo, ou seja, que a nossa economia cairia menos 2,8%. O mês passado veio falar em menos 3%. Agora veio fazer uma revisão no novo documento que aprovou na segunda-feira, que ainda tenho que explicar como. Mas mesmo assim, há uma previsão para que a nossa economia, segundo os dados do Governo, caia ainda mais do que estava previsto. E no desemprego? Em outubro, quando o Governo apresentou o Orçamento de Estado para 2012, previa uma taxa média de desemprego em Portugal de 13,4%. Não foi preciso passar em 3 meses para o Governo vir dizer que, afinal, a taxa média de desemprego para 2012 seria de 14,5%. E hoje, também ouvi o Primeiro-Ministro dizer, de uma forma completamente insensível, que o país tinha que se preparar para níveis de desemprego como nunca tinha conhecido na sua história. Ainda mais, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda mais desemprego. E o senhor fica de braços cruzados, sem fazer nada, dizendo que é a realidade que se impõe. Pois bem, eu pergunto-lhe, porquê é que chumbou a nossa proposta com as 12 medidas para relançar a economia e o emprego na zona euro e também em Portugal? Porquê é que não se junta ao Partido Socialista e a outras vozes no interior da União Europeia, agora também algumas vozes da família política dele, no sentido de dotar a União Europeia de instrumentos e de políticas para dinamizar a economia, para apoiar as pequenas e médias empresas, porque são as pequenas e médias empresas e as empresas em geral que criam riqueza e que criam postos de trabalho? Não estamos a falar de palavras. Estamos a falar da vida concreta das pessoas. Quando nos dizem que é impossível acrescentar uma adenda ao Tratado Europeu, eu respondo-lhes: o que é impossível é os portugueses continuarem com o nível de desemprego a que estamos a assistir. O que é impossível é os portugueses continuarem a aguentar tanto sacrifício sem terem nenhum sentido para os sacrifícios que estão a fazer. Isso é que é impossível. Os governos existem para resolver os problemas das pessoas. Eu sei que passamos tempos difíceis, que o caminho é estreito, mas há um caminho alternativo. Há uma outra possibilidade. Eu não compreendo como é que o Banco Central Europeu não pode emprestar dinheiro diretamente aos Estados. Eu sei que os tratados o impedem, mas mudem-se os tratados. Porque o que está a acontecer é que o Banco Central Europeu empresta dinheiro aos bancos portugueses, por exemplo, a 1%, e depois os bancos emprestam dinheiro ao Estado a 5%, a 6% e a 7%. O que não se poderia poupar nestas taxas de juros. É que está uma proposta que nós apresentámos, porque queremos um papel mais ativo para o Banco Central Europeu. Queremos também euro-obrigações para financiar investimentos transnacionais ao nível europeu, para dinamizar a nossa economia em áreas como as energias limpas, em áreas como a economia verde, em áreas como as novas tecnologias, porque isso dinamiza a economia, gera crescimento e gera postos de trabalho. Porque nós queremos uma taxa sobre as transações financeiras,
porque não aceitamos que quem trabalha tenha que pagar impostos e quem ganha dinheiro fruto do capital não tenha as mesmas exigências e as mesmas responsabilidades. Não aceitamos. Afinal, Sr. Primeiro-Ministro, há ou não há alternativa?